A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero louvar a Deus por mais esse momento juntos de adoração no dia do Senhor e também fazer menção, destacar a presença da minha sogra que veio aqui nos abençoar, a nossa irmã Luzia, uma crente no Senhor que veio aqui nesse período de mudança, passar conosco esses dias e poder nos auxiliar nesse processo. Como os irmãos sabem, já conseguimos organizar a mudança. Estamos aqui nessa casa pastoral, aqui ao lado da igreja, né? Dentro aqui do espaço da igreja. E que bênção tê-la aqui conosco, tem sido e é um presente de Deus em nossa vida. Irmãos, como já é do conhecimento de todos, nós estamos tratando uma série de mensagens, Novo Tempo, nesse mês de janeiro. Estaremos fechando essa série desse mês com o texto em João capítulo 3, falando sobre a necessidade do novo nascimento. Nós já falamos no capítulo 2 sobre o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Também no capítulo 2, domingo passado, falamos sobre a purificação do templo, em João capítulo 2, verso 13 ao 22. E hoje, dando continuidade, falaremos sobre esse encontro de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 21, porém, trataremos de forma específica o verso 1 ao 15. Portanto, peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura desse texto sagrado, João capítulo 3, do verso 1 até o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu aos céus, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te dar graças por tua palavra, porque temos consciência que o Senhor nos trouxe a esse lugar. Soberanamente, o Senhor nos conduziu a este culto para te adorar, para te exaltar, para sermos alimentados por tua palavra, orientados por tua palavra.
E cremos, ó Deus, que o Senhor tem interesse em nos salvar. Tu tens interesse, ó Deus, em tratar conosco nesta noite, em gerar em nós esse novo nascimento, naqueles que ainda não tiveram essa experiência, naqueles que ainda não tiveram esse momento de novo nascimento. Tu és poderoso, ó Deus, para operar essa grande obra. E nós cremos que o Senhor irá esclarecer, tirar dúvidas, ó Deus, nos tratar por Tua palavra. Nós pedimos assim, para a glória do Teu nome, para o avanço do Teu reino. Fala conosco, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Sobre o novo nascimento, poderíamos definir desta seguinte forma: novo nascimento é um ato secreto e soberano de Deus, pelo qual Ele nos concede livremente e por sua graça nova vida espiritual. Nós temos essa definição que o novo nascimento ele é um ato secreto, misterioso, soberano. É Deus que concede livremente e de forma gratuita esta graça de nova vida espiritual. Portanto, o termo regeneração, novo nascimento, é algo necessário, uma obra exclusiva da parte de Deus. Você já nasceu de novo? Você já passou por esse momento de nova vida? Eu quero tratar com os irmãos sobre esta afirmativa. O novo nascimento é a mais importante e a mais urgente necessidade de sua vida. O novo nascimento é a mais importante e a mais urgente necessidade da sua vida. Estamos dentro desse contexto. Jesus acabou de purificar o templo, de expulsar os mercadores, de mostrar o verdadeiro sentido do culto, a importância de verdadeira adoração. Aqui, no final do capítulo 2, no versículo 25, diz que ninguém precisava falar para Jesus acerca do homem, porque Jesus mesmo conhecia o que estava dentro de cada uma das pessoas. Portanto, Jesus não aceita adoração superficial, hipócrita, falsa, não se engana ao Senhor. Jesus vai se encontrar com alguns personagens, dentre estes Nicodemos. E Jesus vai chegar ao coração de Nicodemos, vai mostrar a realidade daquele homem, não para expô-lo à vergonha, mas para tratá-lo e para salvá-lo. Jesus encontra-se com Nicodemos, encontra-se com a mulher samaritana, Jesus encontra-se com um homem que está no tanque de Betesda. Esses encontros de Jesus é para mostrar a situação destes e que Ele é poderoso para dar novo tempo, nova vida. Não só àqueles, mas a cada um de nós. D.A. Carson destaca que Nicodemos vai até Jesus à noite. O texto deixa claro isso, que foi no período noturno, foi ter com Jesus à noite. Por que será? Nicodemos estava com receio de ser associado com o Messias. Nicodemos estava com vergonha dos demais judeus por estar indo procurar Jesus, estava com temor dos homens, queria se manter no anonimato. O destaque que D.A. Carson diz é:
que Nicodemos procura Jesus à noite, porém, a vida de Nicodemos estava mais escura do que ele pensava. Nicodemos vivia em uma noite tenebrosa e precisava reconhecer isso. Você precisa nascer de novo. Sem um novo nascimento, a sua vida não tem sentido. Sem um novo nascimento, a sua esperança é vã. Sem um novo nascimento, a sua religião e seus costumes não servem para nada. Sem um novo nascimento, Deus estará contra você no dia do juízo. Sem um novo nascimento, você não entrará nas portas do reino dos céus. Sem um novo nascimento, sem nascer da água e do Espírito, você não entrará nos céus, não será salvo. Portanto, Jesus é enfático a dizer. No verso 7, ele diz: necessário vos é nascer de novo. Você pode ser uma pessoa rica, respeitável, religiosa como Nicodemos, mas se não nascer de novo, está perdido. Você pode ser uma pessoa zelosa, conservadora, observador dos preceitos religiosos como Nicodemos, mas se não nascer de novo, não há esperança para a sua alma. Eu quero tratar 2 pontos sobre o novo nascimento. Falando sobre a natureza do novo nascimento. O que consiste, o que é o novo nascimento. Eu me utilizo dos pontos, das divisões realizadas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Muito didático, nos faz aproveitar bem o texto. Nesses 2 pontos eu quero tratar primeiro sobre o que não é o novo nascimento. Vamos expor e entender o que não é nascer de novo. Primeira verdade acerca do que não é nascer de novo. O novo nascimento não equivale a ser bem-sucedido financeiramente. Capítulo 3, o verso 1, está dizendo que Nicodemos era um fariseu e era príncipe dos judeus. A sua categoria de liderança, prestígio, era um homem influente, poderoso. No capítulo 19, versículo 39, está destacado que Nicodemos, junto com José de Arimateia, pede o corpo de Jesus a Pilatos para sepultá-lo. Irmãos, a descrição do que Nicodemos oferece para sepultar o corpo de Jesus. Veja essa descrição. Capítulo 19, verso 39. E também foi Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Essas especiarias que Nicodemos leva para o sepultamento de Jesus, era cerca de 35 quilos desses compostos que eram caríssimos. Só pessoas riquíssimas poderiam ter essa quantidade de materiais para sepultar, ungir o corpo de alguém. Nicodemos era um homem riquíssimo, mas as suas riquezas, os seus bens, não eram garantia de que Nicodemos era salvo, até porque Jesus disse para ele: importa nascer de novo. O seu dinheiro, os seus recursos não preenchiam as suas necessidades espirituais. O fato de Nicodemos ser bem-sucedido e ter muitos bens ainda fazia com que Nicodemos sentisse falta e se aproximasse a Jesus
querendo saber acerca da salvação. É interessante essa fala de Hernandes Dias. Ele diz: seu dinheiro pode lhe dar uma casa, mas não um lar. Pode lhe dar remédios, mas não saúde. Pode lhe dar conforto na terra, mas não lugar no céu. Nicodemos era rico, mas não salvo. Ele tinha muito dinheiro, mas não tinha paz em seu coração, nem salvação na sua alma. Outra realidade, o que não é novo nascimento. Novo nascimento não equivale a ter um profundo conhecimento da Bíblia. O verso 1 diz que Nicodemos era fariseu, fazia parte de um grupo seleto do povo de Deus, que tinha zelo pelas Escrituras, e no verso 10 diz que ele era mestre de Israel. Nicodemos tinha como que um doutorado em teologia. Ele conhecia, aprendeu a ler nas Escrituras. Ele conhecia toda a lei memorizada. Ele citaria textos e mais textos. Mas mesmo assim, Nicodemos não era salvo. Nicodemos precisava de um encontro verdadeiro com o Senhor. Irmãos, isso nos dá um certo espanto, não é? A religiosidade não equivale ao nascer de novo. O novo nascimento não equivale a ser uma pessoa O novo nascimento não equivale a ser uma pessoa profundamente religiosa. Veja o caso de Nicodemos, um fariseu, membro do grupo mais radical, conservador da religião judaica. Os fariseus, eles eram influentes, eram zelosos, eles criaram diversas formas de observância da lei, regras e mais regras. Mas Jesus fala para estes que eles só tinham o exterior, eles viviam de aparência, eles não tinham um coração transformado. Nicodemos era um religioso, cumpriu seus rituais. Nicodemos jejuava 2 vezes por semana, frequentava a sinagoga, dava o dízimo regularmente. Ele mantinha uma vida moral irrepreensível, mas não era salvo. Novo nascimento não equivale a um cargo de liderança na igreja. Nicodemos era príncipe dos judeus. Ele estava dentre os membros do Sinédrio, composto por 71 judeus. Nicodemos era autoridade, liderança. Aqueles que faziam parte do governo junto até mesmo com Roma. Tinham autoridade para exercer punição. Só não podiam pena de morte, mas poderiam mandar prender. O Sinédrio era a liderança representativa ali dos judeus. Nicodemos fazia parte. Mas mesmo sendo líder, Nicodemos não era salvo. Precisava nascer de novo. Eu não estou perguntando, irmão, se você é pastor, presbítero, diácono, missionário ou líder de ministério. A pergunta é: você já nasceu de novo? Devemos lembrar que Judas fazia parte dos 12. E mesmo assim, não era salvo. Eu quero que você analise seu coração, não para ficar com medo, não para ficar temeroso. Eu quero que você analise seu coração para ter consciência que estamos diante de Deus. E se você não tem segurança da sua salvação, hoje é dia de salvação, amém? O Senhor está com as portas abertas, com um convite feito. Venha à mesa e tenha comunhão com Ele. Irmãos, o novo nascimento não equivale a apenas ter informações certas acerca de Jesus. O verso 2, Nicodemos vai até Jesus e diz que ele é mestre da parte de Deus, que ele viu os sinais que Jesus fez
e ninguém poderia fazer sinais se não fosse enviado por Deus. Não é apenas ter informações certas acerca de Jesus. É você ter relacionamento e vida com Jesus. Novo nascimento não equivale a fazer uma reforma moral na sua vida. Veja o verso 6 do capítulo 3. Diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito. Irmãos, o nascimento que estamos falando aqui não é um nascimento carnal. Que é nascido da carne, ou seja, natureza humana comum. O nascimento que Jesus fala é o nascimento dos céus. É o nascimento do alto. Não é uma reforma, não é uma tentativa humana de moldar alguns aspectos da vida. Não é uma tentativa de deixar de fazer algumas coisas. Não é uma tentativa de se melhorar enquanto pessoa por sua própria força. Você não consegue agradar a Deus com seus próprios recursos. Da mesma forma que você não conseguiu prover o seu nascimento, você não escolheu e não fez, e não determinou como e quando iria nascer. O novo nascimento não é uma reforma feita pelos homens. O novo nascimento é uma obra de Deus. Uma vez que falamos sobre o que não é nascer de novo, eu quero confrontar você, analisar a sua alma e o seu coração, e olhar a partir de agora o que é nascer de novo. O que é então o novo nascimento? O que podemos aprender acerca do novo nascimento? Primeiro, o novo nascimento, ele é algo o quê? Radicalmente novo. Não é algo superficial. Não é algo que você faz com suas próprias mãos. É algo radicalmente novo. O verso 3 diz: Nicodemos conversando com Jesus. Parece que Jesus traz uma resposta que não está relacionada ao diálogo com Nicodemos. Nicodemos está dizendo que Jesus é mestre, vindo da parte de Deus, e Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mesmo sem Nicodemos falar, Jesus sondou o coração dele. Jesus sabia a necessidade de Nicodemos. Nicodemos se aproximou de Jesus com a necessidade e o interesse de saber acerca da sua condição. Se eu morrer hoje, eu vou para onde? Eu estou salvo ou não? O que eu faço para conquistar a salvação? São indagações que todos os seres humanos fazem. Nicodemos, mestre, conhecedor da lei, religioso, não tinha segurança da salvação. Assim como o jovem rico se aproxima a Jesus e diz: mestre, eu faço tudo, mas o que está faltando ainda? O que eu devo fazer para ganhar a salvação? Nicodemos imaginava que era algo feito por obras, por mérito. E Jesus vai falar para ele: você precisa, Nicodemos, na verdade, todo aquele que quer ser salvo, ele precisa nascer de novo. É interessante, irmãos, que o termo aqui novo, usado no original, é algo inédito, absolutamente novo, que nunca existiu antes. O que Jesus está falando é um tipo de ressurreição. Você precisa passar da morte para a vida. Você precisa nascer de uma forma que nunca antes aconteceu. Você precisa de algo completamente inédito na sua vida. É aquilo que o texto diz em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. É essa novidade, irmãos, que vem dos céus, vem de Deus. Não é o que ocorre com nossas forças, não é uma transformação superficial, é de dentro para fora.
É o que Deus começa a agir em nós, moldar em nós, nos impulsionar, nos levar a uma mudança legítima. Não são os homens que fazem isso. Não pode ser fabricado por mão humana. É obra de Deus. É Deus mudar nossa percepção de mundo, de vida. É Deus mudar nosso interesse, nossa vontade, nosso gosto. É ter uma nova forma de olhar as coisas. É ter novos desejos, novos gostos, novas preferências, novos temores. Irmãos, é uma mudança radical. Jesus deixa claro, para entrar no reino dos céus, para ser salvo, é preciso nascer de novo. Para ter vida eterna, é preciso passar pelo novo nascimento. É Deus que, por meio da sua palavra, transforma o coração. É Deus que implanta, é Deus que dá vida. Vem dos céus e não da terra. Vem de Deus e não dos homens. É obra santa. A salvação é algo radical que transforma a nossa vida por completo. Amém? Por isso, irmãos, que é uma obra exclusiva de Deus. O verso 6 nos faz ver isso. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Da mesma forma que não temos condições de prover vida, um morto não pode dar vida a ele mesmo. Só Deus, por seu Espírito, pode nos prover nova vida. Em João capítulo 1, verso 12, diz assim. Capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de quê? De serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Verso 13. Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de quem? De Deus. Todos nós precisamos passar pelo novo nascimento. Todos nós precisamos nascer de novo. Nascer dos céus, nascer de Deus e para Deus. Que precisamos ter consciência, irmãos, que não temos poder para oferecer salvação a nós mesmos. Mas Deus é poderoso para realizar essa obra. E se você tem interesse, Deus está lhe impulsionando a isso. É obra de Deus, não resista. Se entrega ao Senhor. Charles Spurgeon diz que é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que converter uma alma pelo esforço humano. É mais fácil convencer um leão a ser vegetariano do que converter uma alma pelo esforço humano. O Espírito Santo de Deus que convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que aplica a obra redentora em nossos corações. É Ele que sopra no vale de ossos secos. É Ele que abre corações, é Ele que converte pecadores. É Ele que regenera, é Ele que batiza, é Ele que sela, é Ele que prepara. J.C. Ryler diz: sem o novo nascimento não podemos entrar no céu. Nem poderíamos nos deleitar nele caso fôssemos para lá. Sem o novo nascimento não podemos entrar nos céus. E nem poderíamos nos deleitar nele se caso fôssemos para lá. Só quem nasceu de novo, que tem uma nova natureza, que se deleita em Deus, que ama a Deus e quer viver para Deus eternamente. É obra de Deus, irmãos. O novo nascimento é uma transformação interior realizada pelo Espírito. Veja o verso 5 do capítulo 3. Diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Devemos perceber que até o presente relato, a figura de água está sendo apresentado em referência ao batismo. Em primeiro momento, no batismo de João Batista. No segundo momento, nos vasos em Caná da Galileia, águas de purificação. Água tem o sentido de purificação, uma figura que remete ao arrependimento, ao perdão dos pecados. Água está relacionado a essa imagem da nova vida. Mas o batismo em si, o ritual em si, a água em si, não é suficiente. É a água e o Espírito. É o Espírito Santo que muda, que faz a transformação ser legítima. Porque quando nos batizamos, irmãos, e descemos as águas, e simbolicamente estamos morrendo e ressuscitando, ressurgindo para uma nova vida, ela só tem validade, só é realmente algo que tem valor quando é uma demonstração do que já cremos e já vivemos dentro de nós. Quando estamos vivendo uma vida que agrada a Deus em consequência daquilo que o Senhor fez dentro do nosso coração. Nós adoramos e erguemos nossas mãos e oramos ao Senhor e lutamos contra o pecado e servimos ao Senhor e vivemos para o Senhor porque Ele nos amou primeiro, Ele agiu em nós primeiro, Ele transformou o nosso coração. É por meio da água e do Espírito. Nascer do Espírito é nascer de cima, é ser transformado pelo Espírito. Novo nascimento é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito. Veja o verso 8 do capítulo 3. O vento assopra aonde quer, e ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele. O Senhor já usou algumas figuras. Já falou sobre água. O Senhor já tratou com Nicodemos sobre a questão dos rituais, batismo. Mas agora ele apresenta a palavra vento, que tanto no hebraico como no grego significa espírito ou vento. Se interpreta à luz do texto, do contexto. A figura que Jesus vai apresentar agora para o novo nascimento é de um vento soprando aonde quer. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. O vento é livre, é soberano, é misterioso. O vento assopra em quem Ele quer, aonde Ele quer. Ninguém segura o vento, ninguém pode detê-lo. Não podemos domesticá-lo, é como a obra do Espírito, é livre, misteriosa, é poderosa. Age na vida das mais diversas pessoas, nos mais diversos locais, soberanamente, eficazmente. Não podemos explicar o vento, irmãos, mas podemos senti-lo. Não podemos vê-lo, mas podemos ver seus efeitos. O Espírito Santo está agindo. Você já viu o Espírito Santo de Deus agir na vida de pessoas assim, próximas a você? Você vê uma ação e fala, só Deus para fazer isso. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Até a gente mesmo falando, Senhor, como é que o Senhor está... Estou me surpreendendo comigo mesmo. É o Senhor está fazendo uma obra muito grande na minha vida. Como explicar? É só Deus para mudar. E o Senhor sopra em pessoas que nós não sopraríamos. O Senhor salva quem nós nem olharíamos. O Senhor vai em lugares que para nós seria impossível. O Senhor, irmãos, assopra, o vento chega, Deus age
em tantos lugares diversos, diferentes. Em hospitais, em leitos, em casas, em ruas, em boates, em campos, em todos os lugares Deus age, Deus vê, Deus procura, Deus fala, Deus trata. Deus faz chegar, Deus encontra. Não há um que se esconda de Deus. O vento chega, Deus age, Deus muda, Deus transforma. Nós não podemos, não fazemos, não temos como agir, mas Deus vai lá e age. Oh, glória a Deus. Deus é poderoso, irmãos. Eu quero concluir. Nicodemos estava ainda cheio de dúvidas. O Senhor usou a figura da água, batismo, usou a figura do vento, mas Nicodemos ainda disse: eu sei que a nova vida é uma necessidade, mas como é possível isso? Aí Jesus agora usa uma figura necessária. Ele traz um relato de uma passagem narrativa do Antigo Testamento. Em Números capítulo 21, versículo 4 ao 9. Traz à memória de Nicodemos a história de Israel, que estava no deserto. A Bíblia diz que o povo se levanta contra Deus, e blasfema contra Deus, e murmura contra Deus. Deus é provocado a ira, pois o povo despreza o maná, e chama o maná de um pão vil. Deus castiga esse povo, envia serpentes abrasadoras, serpentes venenosas, que vai ferir esse povo mortalmente. As serpentes mordiam o povo, já estava veneno, e o povo estava morrendo e caindo no deserto. Moisés se prostra, se coloca diante do povo e clama a Deus. Moisés intercede ao povo e diz: Senhor, livra esse povo. Deus escuta a oração de Moisés e dá uma ordem para Moisés, para que ele faça uma serpente de bronze, coloque em uma haste, e todo aquele que olhasse para a serpente abrasadora, olhasse para aquela serpente de bronze, seria curado imediatamente. Esse relato de Números capítulo 21, e o relato que estamos lendo de Jesus falando que da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. É uma comparação. Nós percebemos aqui, irmãos, ambos os episódios, a consequência foi a morte. Tanto os israelitas que estavam ali perecendo pelo veneno da serpente iriam morrer fisicamente, como no tempo de Jesus, a representação do pecado no corpo dos homens que iriam morrer eternamente. Nos dois casos, Deus soberanamente conduz um meio, um remédio, algo para livrar o povo. Nos dois casos, para ser curado, precisaria olhar com fé, olhar crendo. Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus estava naquele maldito madeiro. A serpente estava em uma haste. A serpente representava o pecado dos homens, a maldição. Jesus naquela cruz estava representando os pecadores. Ele se fez pecado em nosso lugar. A maldição estava sobre ele. Da mesma forma que a serpente era de bronze, não era uma serpente real. Jesus se fez pecado, mas ele não pecou.
Da mesma forma que aqueles que estavam moribundos, morrendo pelo veneno da serpente injetada em suas veias, e olhassem para aquela serpente de bronze, seriam curados. Todos os filhos de Deus que reconhecessem que em seu corpo há pecado, há um veneno pior do que o veneno de cobra, é o pecado que nos leva à condenação eterna. Esses que estão morrendo eternamente, se olharem para Jesus, crendo que Ele é o seu Salvador, você será salvo. Nós precisamos confessar a nossa condição diante de Deus, reconhecer o nosso estado de pecado diante de Deus e olhar para Jesus como nosso Salvador. E temos a certeza, irmãos, que Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Ele é poderoso para nos dar nova vida. Ele é poderoso para nos fazer nascer de novo. Amém?